Posicionamento espiritual, ok? Por que que é importante, o que que representa, o que significa, e é exatamente isso que nós vamos falar. Eu estou colocando aí em todas as minhas lives, eu quero abrir com esta frase: você só transforma você. E só você transforma você. Eu posso ser uma faísca que acende o fogo que pode ter dentro de você, mas eu não consigo mudar. Somente a sua prática, somente a sua interação, somente a sua ação é que vai fazer com que a prática, com que a transformação aconteça na sua vida. Isso é muito importante. Agora, esse conteúdo aqui é um posicionamento pessoal. Apesar de não ser uma opinião e ser, sim, um apanhado de conteúdo bíblico, mesmo assim, os convidados e participantes da live não precisam necessariamente concordar com aquilo que eu exponho aqui neste conteúdo. Então, eu quero que você esteja preparado, pronto para aprender tantos conceitos, digamos assim, novos, né, coisa nova que você não sabia, como também alguma coisa antiga que você vai aprender. Então, o importante é começar a praticar. Porque tem um conceito extremamente importante, que é exatamente o conceito da água. O princípio da água. A água é uma molécula extremamente simples. É só H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Mas aí você vê que o resultado é poderoso. A água é fonte de vida. Sem água, o ser humano não vive. A água move turbinas para criar eletricidade. A água, enfim, a Terra só tem vida na Terra por causa da água. Então, o que eu quero dizer aqui, valorize lições simples. Não olhe para alguma coisa que vai ser falada aqui e você fala assim, isso aí eu já sabia, isso aí eu já sei, isso aí não é importante. Não. Lembre-se que a água é só H2O, mas este só é bastante poderoso. Ok? Posicionamento espiritual. Eu quero começar falando sobre a diferença entre posicionamento espiritual e visão espiritualista da coisa. É muito interessante. Eu não estou falando de espiritualismo aqui. Espiritualismo é simpático a todas as versões espirituais existentes. Se você estiver acompanhando aqui no material que eu mandei, a primeira fase é essa. O espiritualismo é o quê? Simpático a todas as versões espirituais existentes. Quando uma pessoa não se define claramente a respeito das coisas espirituais, né? Que religião você segue? Eu não sou, eu sou espiritualista. Então, é uma coisa assim, diz e não diz ao mesmo tempo. É exatamente disso aí que eu quero fugir. Eu não sou espiritualista. Então, posicionar espiritualmente é definir os seus valores e ter esses valores bem claramente marcantes para você. Então, no material, de novo, está aqui. Posicionar-se espiritualmente é ter valores espirituais claros e definidos. Não são opiniões. Não são informações. Não é o que eu acho, mas são valores espirituais. Então, de cara, essa é uma diferenciação muito importante. Normalmente, quem se posiciona espiritualmente sofre oposição. Então, de novo aqui, quem se posiciona espiritualmente enfrenta oposição. Por quê? Porque a definição incomoda. Por que a definição incomoda? Porque quando você escolhe um lado, você rejeita todos os outros, né? E isso incomoda. Hoje em dia, as pessoas estão acostumadas a viver sem opinião, ou com todas, aceitando todo tipo de opinião. E a Bíblia, Jesus sempre foi radical, sempre foi de um lado, né? O lado da vida eterna, o lado do amor, o lado da bênção. Então, quem se posiciona normalmente enfrenta algum tipo de oposição. E por isso que posicionamento espiritual, para mim, é extremamente importante. Ok? O que a Bíblia diz a respeito disso? Então, primeiro, quem me reconhecer em público, isso Jesus falou em Mateus 10:32, na nova versão transformadora, quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Isso é muito sério, muito sério. Por quê? Porque a falta de posicionamento ou
A isenção, ela é negar a Deus, ela é negar a Jesus Cristo. Então, eu quero deixar claro que a minha expectativa e meu desejo com esta live é colocar exatamente este posicionamento. Eu quero reconhecer Jesus Cristo. Quero declarar isso. Por mais que eu fale de coaching, por mais que eu fale de política, por mais que eu desenvolva ferramentas na internet para ajudar a produtividade das pessoas, a verdadeira razão da minha vida é ser alguém que anuncia Jesus e que reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Outro texto da Bíblia diz, exatamente lá em 1 Pedro 3, em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Então, eu quero me preparar, e a minha missão de vida é preparar você que assiste a live ao vivo, né? Ou assiste depois o vídeo no YouTube, a ter a capacidade de explicar. Então, nos próximos vídeos, nos próximos meses, nos próximos anos da minha vida, o tempo que Deus me der, eu vou usar meu tempo exatamente para fazer isso, para ensinar pessoas a saberem explicar a razão da esperança. Vamos aí rapidamente para 3 personagens bíblicos e seus posicionamentos. O primeiro deles é Josué. Lá em Josué, capítulo 24, verso 15, né? Josué está liderando o povo, e o povo está num momento de escolha. Então, Josué está colocando uma opção. Olha, vocês podem escolher, se vocês quiserem, vocês podem escolher adorar os deuses da terra, os amorreus, os deuses aqui, das pessoas, das nações aqui da terra. Agora, ele fala assim, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é posicionamento espiritual. Por quê? Porque não interessa se a maioria vai escolher outra opção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O segundo posicionamento, o segundo personagem que eu quero mostrar em relação ao posicionamento é exatamente Elias. E aí tem outro texto bíblico que é muito interessante, que é mais ou menos no mesmo sentido. O povo estava num conflito terrível, muita maioria queria servir a Baal e tinha lá até um medo, né? Porque quem não servisse a Baal, a rainha, ela acabava ficando contra, né? Então Elias se coloca diante do povo e disse, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Ou, como está aí, oscilando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Agora, se Baal é Deus, então sigam Baal. E o povo ficou em silêncio. É interessante isso, que o povo ficou em silêncio, porque, veja, Elias aparentemente estava sozinho, era o povo todo contra Elias. Isso é posicionamento. Ó, vocês escolham, né? Escolham quem vocês acham que é Deus. E a gente conhece essa história. Depois Elias, ele fez aquele altar e Deus verdadeiro mandou fogo dos céus e consumiu aquele altar, provando que o posicionamento de Elias era o correto. E aí eu tenho o terceiro exemplo de posicionamento, que é o posicionamento da rainha Esther. Havia um inimigo do povo judeu que fez uma lei que autorizava qualquer pessoa a matar os judeus a hora num determinado dia. E Esther era judia e estava na posição de rainha. Embora o rei não soubesse que ela era judia, e ela ali com medo, né? Poxa, eu estou aqui, né? E agora? O tio dela, que chamava Mardoqueu ou Mordecai, vai lá e fala para ela o seguinte, talvez foi por causa dessa razão, por causa desse problema hoje, que Deus colocou você aí nessa posição. Então você tem que tomar uma atitude. Só que tinha um detalhe, que não era tão detalhe assim. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convidado, sem ser autorizado, sem que tivesse uma permissão prévia. E aí é que está o problema. Veja, os nossos posicionamentos precisam ser tão claros e tão fortes que a gente tem que viver de acordo com eles e não de acordo com aquilo que o normal, de acordo com das convenções que estão diante de nós. E aí eu parei aqui para mostrar esse texto. Olha só o que a rainha fala. Ela responde para o tio dela, vá
está lá em 1 Reis 18, 21, vá, reúna, essa referência deve estar errada aqui, eu copiei errado, deve ser Esther, obviamente, né? Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo, jejuem. Depois, eu irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Fala sério, você enfrentaria esse tipo de situação? Você teria um posicionamento tão assim, digamos assim, firme, a ponto de lutar contra aquilo que está determinado, não é? E é interessante, porque nós estamos nos dias de hoje vivendo coisas semelhantes. Nós temos aí a cultura do cancelamento e está assim a um milímetro de começar, se é que já não está em andamento, né? A cultura do cancelamento do cristão. Tudo, você pode falar mal de cristão, fazer o que se bem entender, não tem problema. Mas existem certos assuntos e certas, enfim, situações que são intocáveis. E quando você vai para a Bíblia, se você não tiver um posicionamento, você fica não só em dúvida, mas principalmente com medo. E é exatamente esse posicionamento que nós precisamos entender. E Esther foi esse exemplo. Então, o seu posicionamento espiritual define quem você é. Se Esther, se Elias, se Josué não tivessem um posicionamento, eles iriam fugir dessa situação. O que eles iriam fazer ia ser completamente diferente. E aí eu quero registrar aqui, quem tem um posicionamento espiritual definido não fica sujeito às circunstâncias. Quem tem um posicionamento espiritual definido não fica sujeito às circunstâncias. Você pode preencher aí, use essa frase para você saber se você tem um posicionamento espiritual. Quais são as suas verdades? No que você acredita? Quais são as coisas ou os conceitos inegociáveis para você? Isso é que é importante de você definir. Posicionamento espiritual é uma aliança com Deus. E não um conjunto de leis ou opiniões. Veja, se eu combinar alguma coisa, até todo contrato tem cláusulas de distrato. Mas a aliança com Deus, ela está acima de todas as coisas. E é exatamente isso que faz você ser diferente. É exatamente isso que faz você se expressar como um cristão. O objetivo da live dessa ministração hoje é exatamente isso. O que significa ser cristão nos dias atuais? E ser cristão é estar posicionado. Então, por que é importante posicionar-se espiritualmente? Primeiro, porque elimina dúvidas. De novo, fazendo referência aqui no material que eu mandei, está aqui 4 itens ou 4 situações em que é importante se posicionar espiritualmente. E elimina dúvidas, levando você a fazer as melhores escolhas. Ora, se eu sei que, no caso de Esther, eu sou judia, eu estou aqui, fui colocado por Deus nesse lugar, eu não vou mais ficar em dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Não, nem a morte não vai me ameaçar. Se eu tiver que morrer, morri. Então, quando você tem, e eu vou falar hoje, 5 posicionamentos pessoais fundamentais do cristão. Se você tem esses 5, você elimina a dúvida. Você não vai pensar, será? Não, não tem será. É um posicionamento. Segundo lugar, como as escolhas já estão feitas, né, antecipadamente, você vai poder agir de acordo com seus valores. Você não vai precisar agir para agradar alguém nas redes sociais, para agradar alguém da família, ou para ser simpático a quem quer que seja. Não, você vai agir de acordo com os seus valores espirituais. Em terceiro lugar, por que é importante posicionar-se espiritualmente? Porque o posicionamento leva você a cumprir a sua missão, que foi o que nós falamos na live passada. Se você tem uma missão, você só vai poder cumprir essa missão assim na íntegra, como cristão, se você tiver o teu posicionamento espiritual, que é inegociável, ok? E
Quem se posiciona espiritualmente tem como único foco agradar a Deus. Se você é cristão verdadeiro, você tem como objetivo agradar a Deus. Não tem como ter outro objetivo, não tem como ter outra finalidade de vida a não ser agradar a Deus. Ora, se você se posiciona, se tem valores inegociáveis na tua vida espirituais, você vai exatamente agradar a Deus. Então, fica aí este resumo. Por que é importante posicionar-se? Eliminar dúvidas, agir de acordo com os seus valores espirituais, cumprir sua missão e agradar a Deus. Olha só, eu vou deixar essa frase em tela cheia para você. Isso aqui é muito sério. Vou passar rapidinho, como tudo, né, para não ficar muito longo. Mas quem não se define espiritualmente, quem não tem os seus posicionamentos pessoais, é definido pelas redes sociais. Se as redes sociais caminharem para um lado, quem não tem posicionamento espiritual vai caminhar para o mesmo lado. É o que no mundo do marketing, no mundo dos negócios, as pessoas chamam de o princípio da manada, né? Todos nós fazemos isso. Quando eu vou no shopping, numa praça de alimentação, se o restaurante está muito vazio, normalmente você não entra. Deve ter alguma coisa lá. Acharam uma barata na comida lá daquele restaurante. Ninguém está indo lá. Quando o restaurante está cheio de gente, fala, deve ser bom. Por isso que o site da Amazon tem lá pessoas que já gostaram. Então, a classificação é 4,9 de 5. Ah, se todo mundo gostou, então significa que o produto é bom. Agora, quem tem espiritualmente definidos os seus valores, não é definido pela rede social, não é definido pela manada. É definido exatamente pelos seus princípios, pelos seus posicionamentos. E esta frase, se você passar esta live inteira, esquecer de tudo, mas lembrar-se que você não pode ser definido pelas redes sociais, nem pela opinião da maioria, mas por valores espirituais, isso vai ser importante, vai definir sua vida para sempre. Então vamos lá. 5 posicionamentos pessoais fundamentais do cristão. Número 1, a Bíblia como base. Existe coisa mais fundamental do que isso? Não tem a opinião do Israel, não tem a opinião do X, do Y, do Z. Tem a Bíblia como base. E aqui fica uma frase também que eu quero deixar registrada. A sua relação, a minha relação com a Bíblia. Leitura, estudo, meditação é o termômetro mais preciso de quanto você está posicionado espiritualmente. Nós temos opinião, o mundo tem opinião. Nós estamos recentemente aí vendo um caso aí que movimentou toda a questão do aborto da menina, não sei o que e tal. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem um argumento. Mas o que realmente importa para quem é cristão é a sua relação com a Bíblia. Leitura, estudo, meditação. Quando você enfrenta uma situação, como que você tem fundamentos bíblicos para se posicionar? Seja na alegria, na tristeza, na tempestade, na bonança, com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Como que você tem exatamente argumentos? Como que você tem fé? Como que você tem realmente a base para se mover? Se você não tem relação com a Bíblia, você vai ter uma opinião que, na verdade, é mais uma no meio de tantas outras. O segundo posicionamento do cristão, fundamental, é o seu relacionamento pessoal com Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia. Ler, meditar, né? Estar ali realmente estudando, conhecendo. E em segundo, que é automático, é o seu relacionamento pessoal com Deus. Porque ler a Bíblia, tem livros vários, excelentes, ótimos, mas a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você tem a sua vida baseada na leitura, então você vai ter um relacionamento com Deus. Aí você tem oração, jejum, louvor, leitura bíblica, meditação. Por causa da cultura oriental, que valoriza a meditação, sem o poder de Deus, nós cristãos paramos de meditar. E se você olhar, a Bíblia fala milhares de vezes, talvez, né? Muitas vezes, que nós devemos meditar na palavra, repetir a palavra, termos prazer na palavra, é o que o Salmo 1 diz. Tem prazer na lei do Senhor, tem prazer. Eu não consigo, e eu vou
daqui por diante, trabalhar bastante essa questão de leitura bíblica, com prazer. Vou mostrar para vocês como é que eu faço para ler a Bíblia, para marcar quais princípios eu uso para fazer isso. Obviamente não vou fazer isso hoje, mas em breve, não é? Então, o cristão tem que estar posicionado, primeiro, na leitura da Bíblia e, segundo, no seu relacionamento com Deus. Eu passo bastante tempo na estrada, dirigindo aqui. E aí, esses são os momentos onde mais tempo eu tenho. Às vezes eu coloco a Bíblia para escutar. Às vezes eu estou ali e oro. Às vezes eu gravei orações que eu faço, né? E escuto as orações. Eu escrevi algumas e coloquei como lembrete no meu celular. E aí, uma vez por dia, tenho 2 orações que todos os dias, uma às 7 da manhã e outra, não lembro agora o horário, pum, eu paro e leio aquele texto. Né? Até um aqui eu vou mostrar, não sei se é possível ver, eu não sei se isso aqui dá certo, mas olha, no meu celular, logo de cara, não mostra, né? Vamos ver. É muita luz. Aqui, pronto, mostrou, ó, quase pegou. Olha lá. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Acorde, minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol, Senhor, e te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. Essa é a minha oração, eu falo isso, porque eu acordo a maioria dos dias aqui, o sol não nasceu ainda. E eu falo, eu quero acordar o sol. Eu quero anunciar o nome do Senhor entre as nações. Então, é extremamente importante você ter um relacionamento com Deus. Poder dizer para Deus o que você pensa, o que você acha, o que você gosta, como você gostaria de ser e tudo mais. Terceiro posicionamento espiritual, transformação pessoal. Foco na transformação pessoal. Olha só, preste atenção. O poder do evangelho se resume basicamente em 2 fundamentos. A salvação eterna, que você não pode fazer nada por isso. Foi Jesus, você só tem que aceitar. E a transformação pessoal, que é a expressão do poder de Deus na tua vida. Né? A salvação eterna vem pela fé, você acredita e ponto. E a transformação pessoal vem pelo domínio próprio, pelo esforço. Ora, eu vejo cristão que, aceitei Jesus, não sei o quê, mas vive a vida inteira, não muda, não se transforma, não cresce nem um pouquinho. Eu não consigo entender como que as pessoas conseguem ter Jesus e não ter o posicionamento pessoal, fundamental, de autodesenvolvimento. Na minha 4ª live, sem ser na semana que vem, na outra, eu vou falar sobre isso. Tem o coaching, tem aí o nosso convidado hoje, o Valceli, que está falando sobre teoterapia, que é você melhorar como pessoa, que é para você crescer, que é para você... Não é para misturar essas coisas com a Bíblia. A Bíblia é o fundamento, mas eu preciso crescer pelo domínio próprio, usar o conhecimento para ser uma pessoa melhor. E aí, em 4º lugar, eu tenho o poder do testemunho. Eu quero me posicionar sobre essa situação. Testemunho é se expressar para mostrar com palavras e ações a transformação que Deus fez e faz na sua vida. Ora, em primeiro lugar, você tem a Bíblia. Segundo, relacionamento com Deus. Não é isso? Aí você vem e tem, em terceiro lugar, você tem a sua capacidade de crescer como pessoa, né? Transformação, essa palavra que eu queria usar que eu esqueci. Aí você vem em 4º lugar, a transformação que vai acontecer, você vai testemunhar. A falta do nosso testemunho de transformação está fazendo com que cada vez menos pessoas queiram ser alguém que realmente é de Cristo, que tem um posicionamento cristão. E, em 5º lugar, posicionamento espiritual de gratidão. Tá aqui os 5 posicionamentos. O cristão tem na gratidão o reconhecimento da graça de Deus. E essa é a expressão principal de quem sabe de onde veio. Eu vim do nada. E para onde está indo? Eu estou indo para a vida eterna, sem merecer. Veja, você está sem dinheiro? Como não ser grato se você está indo para a vida eterna? Você está vivendo um problema familiar? Como você não pode ser grato se você está indo para a vida eterna?
E tem mais, tem promessas de Deus ainda para você viver aqui nessa terra. Então, é inconcebível um cristão emocionalmente, ou seja, aquilo que ele sente, aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa no dia a dia, não ser grato. Por quê? Porque a gratidão é um posicionamento espiritual. A gratidão é o reflexo do poder de Deus na vida daquele que foi salvo e transformado por Jesus Cristo. Então estão aí os 5 posicionamentos, tá? Quero que você faça uma reflexão sobre cada um deles. Como é que está a tua relação com a Bíblia? Se tem uma Bíblia, um livro, um método, tá? Eu adoro métodos de estudo bíblico. Poxa, tem aplicativos, eu nem me preparei para isso, mas tem aplicativos grátis aí, olha. Um deles é esse aqui, o Bible, da YouVersion, né? É um desses aqui, ó. Acho que não vai ser tão fácil de mostrar de novo aqui, mas esse marronzinho aqui, olha, aqui, ó, Holy Bible. Esses aqui são os aplicativos que eu tenho só da Bíblia, tá? Tem vários, grátis. Não é possível que um cristão que deseje conhecer a Deus não tenha um relacionamento com Deus através da Bíblia. Transformação pessoal, cada dia, ser um pouquinho melhor, dar o teu testemunho, falar. Eu estou falando aqui, né? Tem algumas pessoas assistindo hoje, mas vai ficar aí no YouTube para todo mundo ver. E tenha um coração grato. Acordou? Agradece. Foi dormir? Agradece. Tem comida? Agradece. Não tem comida? Agradece também. Tenha um coração grato. Estes 5 posicionamentos podem mudar a tua vida para sempre. Por quê? Quem se posiciona se comporta como um farol. É luz no meio das tempestades. Veja, o farol permanece ali. Forte, de pé, não fica, não é abalado por nada, não se enfim, não é roubado. Ele fica ali firme. E eu quero ser pessoalmente, e eu desejo que você que está assistindo seja inabalável. Seja inabalável. Né? Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. E estou caminhando aqui para o finalmente, né? Chega de ser cristão frouxo. Chega, eu estou me expressando nessas lives justamente porque durante 7 anos, os últimos 7 anos da minha vida, desde que eu vim para cá, para os Estados Unidos, em 2015, eu sempre estou esperando alguma coisa acontecer, esperando um determinado momento, esperando, e em uma das minhas andanças, né, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu falei, não, eu preciso me posicionar. E foi por essa razão que eu comecei a fazer essas 5 lives, para me posicionar. Eu quero ser este farol para a sua vida. Você precisa ser o farol para a vida de algumas pessoas, ou para uma pessoa, para 2. Quem se posiciona nesses 5 posicionamentos, pelo menos, realmente vive o melhor de Deus aqui nesta terra. E é esta a palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Vale a pena. Eu comecei essa ministração falando que posicionamento espiritual vai trazer oposição. Mas espera, a oposição que um farol encontra é a oposição das ondas, mas ele nasceu para isso. Nasceu para enfrentar aquelas ondas, nasceu para enfrentar aquela dificuldade, e eu sei que Deus realmente tem isso para a tua vida também. Anota aí. Semana passada eu terminei com essa mesma frase e vou terminar hoje do mesmo jeito. Você não pode adicionar mais dias na tua vida, mas você pode adicionar mais vida para os seus dias. Ok? É isso. Se você pudesse definir o conteúdo dessa live, dessa ministração em apenas uma palavra, qual seria? Se você puder e quiser colocar aí no chat para a gente conversar, para a gente ver, para a gente participar junto, para a gente compartilhar, fica aí exatamente esta dica, este meu pedido. Eu espero que tenha abençoado a tua vida. Eu espero que você deseje se posicionar como cristão, que você deseje ser alguém como cristão. E antes de encerrar, eu quero dar uma palavrinha. Talvez alguém fale assim para mim, poxa, mas você não falou nada de igreja. Posicionamento de cristão. Eu estou falando a respeito daquele posicionamento que você vive no dia a dia. Na quinta live, eu vou falar sobre igreja. Igreja não é posicionamento, igreja é opção. Igreja é a demonstração que você faz junto com outras pessoas de adorar a Deus, servir a Deus e fazer o que a igreja deve fazer.
Posicionamento é algo antes da igreja. A igreja pode ajudar você nos seus posicionamentos, né? E esse é o papel da igreja. Mas quando você está posicionado, você vai na igreja, você não vai lá para ver o problema dos outros, você vai lá para adorar a Deus, você vai lá para realmente servir a esse Deus que pode tudo e tem tudo na tua vida. Ok? Agradeço demais a sua atenção nesse momento e eu vou colocar a vinheta de novo aí e daqui a pouquinho a gente volta